Senhor presidente Guaraci, Silveira, sempre uma satisfação usar a tribuna, Vossa Excelência coordenando os trabalhos. Senhor presidente, eu volto na mesma linha do que venho falando ultimamente na tribuna, analisando o quadro, e hoje eu falo desse pronunciamento que não deixa de ser um mini balanço e que eu chamo fechamento de um ciclo. Senhor presidente, sobre fechamento de ciclos, a psicóloga colombiana e colunista do jornal El País, de Cali, Colômbia, Glória Hurtado, diz que, abre aspas, sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela por mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já acabaram, mas que eu completo, mas que nós participamos. Creio eu que estamos encerrando um ciclo da minha vida, das nossas vidas. Mas a mim, no caso específico, não que eu esteja deixando a política e muito menos o Congresso Nacional, o Senado da República. Até porque fui reeleito por mais um mandato de senador da República, e aí a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. Agradeço imensamente aos gaúchos e gaúchas por terem me assegurado. Fui constituinte, 4 mandatos de federal, sempre com uma grande votação, e 3 mandatos como senador da República. Senhor presidente, como é fim de ano, eu faço aqui uma retrospectiva desse ciclo. Eu iniciei no movimento estudantil. Fui presidente de Grêmio, ginásio noturno para trabalhadores. Fui presidente de sala de aula antes. Fui presidente do ginásio noturno chamado Santa Catarina. Passei pelas fábricas, pelas comissões. Presidi o Sindicato Metalúrgico de Canoas. Presidi a SET, Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que unificava naquele período todos os segmentos do movimento sindical. Depois, o movimento se divide e foram criadas diversas centrais. Fui secretário-geral e vice da CUT Nacional. Enfim, fiz a minha caminhada sempre na linha da justiça, em defesa da liberdade e da democracia. Gritei pelas ruas, participei de passeatas, comícios pelas diretas já, comício com Covas, com Ulisses, com Lula, e com Brizola e tantas outras figuras que marcaram muito e marcam ainda, eu diria, a nossa época, as nossas gerações. Senhor presidente, eu reafirmo aqui que em 2013 assumiu uma cadeira, como eu já disse, no Senado, reeleito em 2010 e agora em 2018. Agradeço a confiança do povo gaúcho. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, como disse o poeta Pablo Neruda, diz em sua autobiografia, na autobiografia, confesso que vivi. Olha aqui, uma frase tão pequena e diz muito. Confesso que vivi. Quero apenas 5 coisas. Primeiro, é o amor sem fim. O segundo, é ver o outono. A terceira, é viver o inverno. Em quarto, estar no verão. A quinta, são os olhos da nossa gente. Não quero dormir sem os olhos do nosso povo. Não quero ser sem que vocês me olhem. Abro mão da primavera, para que vocês continuem me olhando e vivendo a primavera.
Esse ciclo que me refiro foi construído com amor e respeito ao Brasil e aos brasileiros, ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos e gaúchas, aos movimentos sociais e também aos empreendedores, seja do campo como da cidade. Atiramos lá atrás, há muito tempo, sementes ao solo. Elas foram regadas, brotaram, cresceram, deram frutos e o pão foi repartido. Tive a alegria de, nesse período, ter sido autor de leis que transformaram vidas. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estado, senhor presidente, e a sociedade têm o dever de construir políticas públicas de inclusão social. E aí me lembro que fui autor também do Estatuto da Igualdade Racial. Fui relator do Estatuto da Juventude, que também é lei. Combati, fiz o bom combate aqui da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que implodiu a CLP, a nossa CLT, e impôs perdas muito grandes aos trabalhadores do campo e da cidade. Os dados estão aí e o desemprego continua crescendo. Contra esse mal, apresentei o Estatuto do Trabalho, a nova CLT. Presidi a CPI da Previdência. Não foi só ela, mas com isso ajudamos muito a evitar aquela reforma da Previdência do governo Temer, que ia acabar com o direito das pessoas se aposentarem. Porque ninguém ia conseguir 49 anos de contribuição. A média de emprego do brasileiro é 9 meses por ano, que significa que as pessoas saíram se aposentar depois dos 80 anos. É só fazer o cálculo. Depois dos 80 anos. Enfim, o que diz a CPI? Devemos cobrar os grandes devedores, executar, por exemplo, aqueles que devem para a União em torno de R$1 trilhão. Por que manter a DRU, desvinculação de receitas da União, que desvinculou nesse período que ela existe, cerca de R$1,5 trilhão? Por que não aprovar a PEC que apresentei, que proíbe a utilização dos recursos da Seguridade para outros fins, e ali está a Previdência? Em todo esse período que estive na Câmara e no Senado, que poderá chegar a 40 anos, que inicia um novo período agora, a partir de janeiro, 40 anos de Congresso, poderá chegar. Lembro da luta pelo salário mínimo, dos 147%, lei que aprovei naquele período e ganhamos no Supremo. Fomos lutas como essa, que levaram para as ruas trabalhadores, aposentados e pensionistas, que melhorou a vida de muita gente. Lembro aqui da importância de outros projetos, o da desaposentação, por exemplo, que aprovei na Câmara e está aqui no Senado. Está com o senador Romero Jucá, já fiz um apelo para ele, coloca no plenário e vamos votar. Milhares e milhares de brasileiros estão pedindo que esse meu projeto seja aprovado. Lembro aqui da luta que todos nós fizemos em relação ao fim do fator previdenciário. Pois bem, ele diminui o benefício do aposentado em quase 40% a 50%, mas é inegável. Quando construímos a Fórmula 85-95, nós aqui no Congresso, eu participei diretamente desse debate, junto com tantos outros, primeiro para o servidor e depois para todos os trabalhadores, nós conseguimos garantir que as pessoas, homem e mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 de idade. Homem, 60 de idade e 35 de contribuição. Então, aqueles que dizem que nós não achamos um caminho em relação ao fator, não é verdade. Essa fórmula, ela pode permitir que as pessoas não tenham aquele prejuízo de 40% até 50% devido ao fator, que veio de outros tempos, não foi no nosso tempo, e com isso ampliamos a qualidade de vida daqueles que estão para se aposentar. Em 2004, construímos a PEC paralela. Nós, não só eu, claro, lembro aqui do senador Tião Viana,
a importância que foi a PEC paralela para garantir os direitos de todos, em relação, inclusive, à reforma da Previdência. A atual política de valorização do salário mínimo, de inflação mais PIB, viajei o país todo com uma comissão. Nós queríamos a inflação e o dobro do PIB, mas, enfim, negociamos, e foi importante o papel das centrais sindicais, como também do presidente Lula, asseguramos uma lei que garantiu a inflação mais PIB, que tirou o salário mínimo de $60 e elevou ele para $320. Enfim, muitas leis, pouco mais de 1.000 projetos apresentados. Eu diria que entre a aprovação direta e outras tantas que foram aprovadas pelo conceito, pelos governantes, eu poderia dizer que mais de 100 são leis. Lembro da participação do seguro-desemprego, que foi uma fusão de 3 projetos, um de minha autoria, outro do deputado Jorge Weck na época e outro do deputado e hoje senador José Serra. Lembro também de outras leis, senhor presidente, a lei das gorjetas para os garçons, a lei para os trabalhadores dos Correios, que asseguramos, depois de um diálogo muito longo com o presidente Lula, o adicional de periculosidade para os carteiros. Lembro aqui a lei dos garis, dos historiadores, dos vigilantes, dos enfermeiros, dos taxistas, os agentes de saúde, do aéreos, agentes de trânsito, servidores públicos. Um dos maiores desafios, senhor presidente, como parlamentar, foi dar voz a quem não tinha voz, ou seja, aqueles que não têm espaço na vida pública. Realizamos, eu falava ontem com a senadora Regina Souza, na Comissão de Direitos Humanos, em média 160, 170 audiências públicas por ano, ouvindo a todos, negros, brancos, índios, mulheres, idosos, aposentados, pessoas com deficiência, grupos LGBT, religiosos, policiais civis e militares, crianças, jovens, religiosos, classe média, empregado, empregadores, pobre, rico, todos foram ouvidos. Foram assim, senhor presidente, que nós, desses debates, nas audiências públicas, avançamos na construção de uma nova legislação. Apresentei no primeiro discurso que fiz na Constituinte o fim do voto secreto, que se tornou lei com a aprovação das 2 casas de uma emenda constitucional. A minha foi fundida, naturalmente, com outros, do senador Fleury, por exemplo. Senhor presidente, deixo registrado que fizemos muito, mas há muito por fazer. Criamos uma frente dos trabalhadores, uma frente em defesa da Previdência. Aqui defendemos sempre os interesses do Rio Grande, e aqui eu vou terminando, senhor presidente, dizendo que lembro muito de uma bela canção que diz: é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Adotei um sistema de rodízio das minhas emendas, senhor presidente, atendendo os 497 municípios gaúchos. No mínimo, 2 emendas para cada município. A minha emenda de bancada manda todo para a educação, para a nossa UERGS, que com isso contribuímos para que ela se mantenha firme, com o que eu coloco em torno de 15 milhões, mas claro que o liberado não chega a esse porte. Tratamos da dívida do Estado, apresentamos projeto que resolve a dívida do Estado, projeto 561 de 2015, que mostra que se essa lei for aprovada, resolve a questão da dívida e o Rio Grande do Sul, como outros estados, não terão mais nada a pagar à União. Apoiamos a implantação da Unipampa, Universidade da região da Campanha, com sede em Bagé. Defendemos sempre a renegociação, o entendimento para resolver a questão da Lei Candir, e essa semana tive a alegria de aprovar, já que o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar 50 bilhões, mas pelo menos já vai receber agora em torno de 190 milhões. Defendemos o Pacto Federativo, a reforma tributária, avançamos no ensino técnico. Enfim, encerro um ciclo da minha vida e confesso que vivi
Vivi esperançando e continuarei esperançando. Vivi mastigando as angústias e calando as injustiças. Me pus a cantar os cantos do meu povo, do nosso povo, decifrando as dores das ruas e o gemido do silêncio. Termino aqui, senhor presidente. Ninguém caminha sozinho. Somente o coletivo faz as mudanças. O sol nascente nos espera. O Brasil precisa de paz, tolerância, solidariedade, justiça, liberdade, amor e democracia. Vida longa à democracia. Viva, viva, viva a democracia. Assim eu creio. Obrigado, presidente Eunício, pela tolerância.